Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom domingo para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Bom dia, tudo bem? No ar a partir de agora, o nosso Terra Boa para todo o Brasil pela nossa TV Evangelizar. Confira os destaques dessa edição. Em 30 anos, o Brasil passou de importador para exportador e hoje é o terceiro maior produtor de leite do mundo. E em Nova Esperança, a plantação de laranja sofre com os efeitos da geada. No ar, o Terra Boa. Vamos começar o Terra Boa de hoje falando de um tempero muito comum na mesa dos brasileiros. De norte a sul do país, tem manjericão. Você conhece? Sabe como é plantado? Como é colhido? Qual a melhor espécie? O canal Agrofloresteiras vai mostrar pra gente. Existem dezenas de tipos de manjericão. Tem aqueles que têm um sabor mais parecido com canela, outros que lembram um pouco limão. Ainda tem aqueles com um gosto um pouco mais marcante, outros com um gosto um pouco mais suave. Tem aqueles que têm a folha bem grande, que se chama manjericão, folha de alface. Tem aqueles em que tem a folha pequenininha, como esse aqui que eu vou mostrar. Tem aqueles que são coloridos, que podem crescer algumas manchas roxas nas folhas, ou aqueles que têm as folhas totalmente roxas. Enfim, existem muitos tipos diferentes de manjericão e tem um deles em específico que eu considero o melhor do mundo, porque ele é muito versátil, ele é muito fácil de ser usado. Ele tem um sabor muito especial e ele cresce muito bem, tanto em sol pleno, como esse aqui que vocês estão vendo, como em lugares que não bate tanto sol, em lugares de meia sombra. E também ele ocupa pouco espaço, tanto no tamanho das raízes, isso quer dizer que ele não precisa de um vaso muito grande, como também na altura dele. Ele não é um manjericão enorme que vai se espalhando. Não, ele é pequenininho, ele parece uma arvorezinha, como esse aqui. Tá vendo? Ele parece uma arvorezinha. Ele é todo cheio de folhas, mas ele é baixinho e pequenininho. Pessoalmente, eu sou uma grande apreciadora de manjericão. Eu já provei todos os tipos possíveis, todos os tipos que eu achei, de todas as cores e sabores e tamanhos diferentes. E com certeza o manjericão Greco-Apala, que é esse manjericão aqui, é o melhor de todos. Tanto por tanta versatilidade para se plantar, como eu falei para vocês, que ele é muito adaptável, ele cresce super bem com pouco sol, com muito sol, em pouco espaço, tem pouca altura. Ele também tolera um pouco menos de falta de água, ele consegue resistir um pouco mais a um pouco de seca, diferente dos outros manjericões que precisam de muita água. Esse aqui consegue resistir com um pouquinho menos de água. O legal dele também é que dá pra gente propagar ele muito fácil. Ele vai fazendo as flores, como essa aqui, ó, isso tudo é a florzinha do manjericão. E ele vai fazendo essa flor e conforme ele vai fazendo, também vai fazendo sementes aqui dentro. E com essas sementes dá pra gente fazer novas plantas que crescem muito fácil. Essas sementes conseguem germinar muito fácil. Então dá pra gente ter novas plantas super rápido. Além de também a gente poder utilizar os galhos. Conforme a gente vai colhendo, vai tirando os galinhos, a gente pode retirar as folhas e colocar para a água, que enraiza e cria novas plantas desse mesmo galinho que você tirou. Então, de cada planta dá para a gente fazer dezenas, centenas de outras mesmas plantas desse manjericão. Então a gente vai colhendo e multiplicando ele. Essa é a magia do manjericão, a gente colhe e multiplica ao mesmo tempo. Diferente dos outros tipos de manjericão, o Greco-Apala demora um tempinho mais do que os outros manjericões para crescer, porque ele é muito mais condensado, tem muito mais folhas em pouco espaço. E isso é muito legal para ele não começar a secar, porque quando começa a fazer as flores, logo em seguida elas também começam a secar. Assim que as sementes ficam prontas, essa flor toda vai começar a secar e seca o pé inteiro de manjericão.
Então dá tempo da gente ir colhendo ele, dá tempo da gente observar essas flores começando a florir com o seu tempo e ir retirando e colhendo elas para aproveitar também, sem que a gente perca esse pé. Então o ciclo dele também é muito mais longo do que dos outros manjericões, ele aguenta muito mais tempo do que qualquer outro manjericão. E eu fiz esse vídeo principalmente para mostrar o manjericão Greco-Apala para vocês, que ele é super incrível, super versátil, fácil de plantar, fácil de cuidar. É muito legal da gente cozinhar com ele porque não precisa cortar as folhas porque elas já são pequenininhas e o sabor dele é incrível, é o melhor manjericão de todos. E além disso, eu queria mostrar que existem muitas variedades daquela planta que a gente pode achar que tem só uma. Muitas vezes a gente acha que só tem um tipo de manjericão, mas na verdade existem dezenas de tipos diferentes. E é legal que a gente conheça as variedades para a gente achar aquela que melhor vai se adaptar à nossa realidade, o que a gente pode oferecer para esse manjericão. Porque nem sempre a gente tem um monte de sol como a maioria dos manjericões precisa. Ou a gente não consegue fornecer toda a água ou todo o espaço que ele precisa. Então, conhecendo as diferentes variedades, dá para a gente achar aquela que mais combina com o que a gente tem a oferecer. Dá uma olhada nesse canal lá, a turma faz um trabalho muito bacana. Se inscreva lá, Agrofloresteiras. Vamos para o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e vamos falar sobre a produção de leite no Brasil. O país que em 30 anos passou de importador para exportador. O Brasil já é o terceiro produtor mundial de leite. Sabia disso? Acompanhe. A família Resine mora em Presidente Nereu, a Moser em Rio do Oeste e a Raif em Pouso Redondo, todos pequenos municípios da região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em comum, elas têm, além da produção leiteira, uma preocupação constante com o que está por vir na pecuária. Como é uma atividade que está sempre mudando, né? Cada ano tem uma novidade, para não dizer mensal, né? A gente tem que ir acompanhando. Conforme vai se alcançando, parado não dá para ficar. Porque você não consegue ditar preço no mercado do teu produto final. Então você tem que baixar na produção para ter uma margem de ganho. As três famílias já vêm de gerações passadas que investiam na pecuária, mas nada comparado ao que é hoje. Até a década de 80, o Brasil importava leite. A produção vinha de fazendas com modelos extensivos, que tinham baixa produtividade. Em 1976, o Brasil produzia pouco mais de 8 bilhões de litros de leite para um rebanho de 12 milhões de vacas ordenhadas, uma média de apenas 642 litros de leite por vaca no ano. Então o que se teve durante 450 anos foi simplesmente o quê? Uma seleção empírica, fazia com que os animais não fossem realmente melhoradores, mas simplesmente aqueles animais que se achava em que eram os melhores indivíduos, mas que na verdade não eram. Há 30 anos atrás nós tínhamos produtor que vendia 2 litros de leite, 3 litros de leite por dia. Somente na década de 90 a atividade começou a se organizar com atraso. Milho, soja, suinocultura, avicultura, teve a oportunidade de fazer isso de maneira natural nos anos 80 e 90. Mas o leite não, porque tinha tabelamento de preço. O tabelamento foi cruel, desestimulou a inovação na atividade leiteira. Ao longo dos anos, o número de pecuaristas diminuiu, mas o número de animais por propriedade e a média da produção por vaca cresceram, resultado da adoção de novas tecnologias, como a ordenha mecânica e as pesquisas envolvendo a pastagem. Há 30 anos atrás a gente pensava que para ser produtor de leite a pasto, tinha que ter uma propriedade no mínimo de uns 100 hectares, para ter ali 50, 60 vacas. E hoje a gente vê que uma área de 5 hectares, 6 hectares, nós podemos ter 35 a 40 vacas. O piqueteamento, abastecimento com água e a irrigação das pastagens chegaram como complemento para garantir às vacas alimento de qualidade. Há época atrás a gente só viria falar na missioneira, né? Depois a Epagre lançou a missioneira gigante, né, que foi já uma evolução, né? Depois veio os camerões, elefante anão, curumi. E hoje, junto com as braquiárias e mais o sínodo, pânico também, nós podemos dizer que hoje nós temos mais de 100 variedades de pasto.
Segundo dados da Embrapa no país, entre 2000 e 2017, a produção aumentou 64%. Crescimento também de uma prática, sustentabilidade. A família Raif, por exemplo, decidiu há 2 anos investir na fertirrigação. O esterco dos animais misturado com água vira adubação para a pastagem. Através de bombeamento, ele é lançado na lavoura de tempo em tempo, conforme vai acumulando esterco na esterqueira. Se aproveita o dejeto, consequentemente, a gente consegue produzir um pouco mais na mesma área e, além disso, economiza com o uso de fertilizante comprado, fertilizante químico ou orgânico que a gente possa dar. A genética veio como um outro divisor de água nas propriedades leiteiras. Junto com a sanidade e a nutrição, elas formam o pilar de um animal produtivo. Nos dias de hoje, tem até transferência de embrião e fertilização in vitro. Outra técnica comum é o chamado acasalamento corretivo. Que é um trabalho que as empresas que fornecem o sêmen disponibilizam para a gente, onde eles avaliam visualmente o rebanho e indicam um touro que possa corrigir os defeitos que o rebanho atual está apresentando para que as filhas venham melhores. A segunda forma de seleção é através do teste de progênio. O que é isso? A gente pega um touro que se tem como melhorador de uma propriedade, avalia as filhas desse animal, a média de produção de leite desses animais, dessas filhas, né? E com base nisso a gente caracteriza esse touro como um animal testado, provado através da progênie desses animais, né? Nestes 30 anos, a qualidade do leite também mudou, resultado da organização das instalações e equipamentos das propriedades, formação dos responsáveis pelas tarefas e controle sanitário do rebanho. A eficiência dessas medidas tem como base as contagens bacterianas e de células somáticas apontadas em análises de laboratório, tudo para garantir um produto seguro. O produtor ele é ressarcido com incentivos pela qualidade. Ele garante a sua venda num valor mais agregado e os laticínios eles são beneficiados em sentido que eles têm maior rendimento para a produção dos lácteos. É o nosso leite do dia a dia, né, gente? E que evolução! Há 30 anos nós importávamos e agora nós estamos exportando. E um abraço a toda a equipe de Santa Catarina, a pessoa que produziu essa reportagem, trazendo para nós aqui lá do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Deixa eu mudar de assunto, porque choveu bastante e fez muito frio na região sul do Brasil nos últimos tempos. E aqui no estado do Paraná, principalmente na região noroeste, em Nova Esperança, numa plantação de laranja. A nossa equipe foi sentir os efeitos da geada nesta propriedade. Veja. Há 18 anos, o engenheiro agrônomo Sidney Baroni, do município de Nova Esperança, na região noroeste do Paraná, decidiu investir na produção de laranja. A propriedade da família tem 30 hectares e atualmente cerca de 16.500 plantas de 4 variedades. 18 anos atrás foi plantando 6.000 pés, né? 2.500 pés de pera e 3.500 pés de folha murcha. Aí depois, no segundo módulo, plantamos mais 5.500 pés de folha murcha. E agora nós estamos no terceiro módulo com mais 4.600 pés de Natal e 1.570 de Iapar. Para garantir boa produtividade, o trabalho de manejo é intenso. Em áreas mais novas, é preciso fazer pulverizações semanais para controle de pragas, além de adubações e correções de solo. Mas, como em toda atividade rural, algumas situações fogem do controle dos produtores. Foi o caso da geada, registrada há poucos dias na região. Nesta área do pomar, as plantas estão prestes a completar 2 anos de idade. E se não fosse a geada, estariam repletas de flores. No entanto, o que se vê por aqui são os reflexos das baixas temperaturas. A geada ela ocorre em função de uma diversidade climática, né? Com um acúmulo de baixas temperaturas, temperaturas próximas de 1 grau, onde a gente tem o inconveniente de congelar a folha, né? Principalmente folhas novas, elas ocorrem uma queimadura. Né? Folhas velhas nem tanto, porque é uma folha mais resistente. Folha nova ela é mais sensível, né? O resultado depois da geada são folhas amareladas e flores queimadas. Mesmo assim, na propriedade do Baroni não há motivos para muita preocupação. A geada atingiu somente uma parte do pomar e, devido ao bom manejo, não deve representar perdas significativas na produção. Essa geada desse último mês não foi uma geada que foi generalizada, né? Apenas em algumas áreas de baixada, onde não venta tanto, que ocorreu a adversidade climática.
A expectativa nossa é que, com o manejo que nós estamos retomando aqui, né, após a geada, a gente tem ainda uma condição de obter uma floração que permita ainda ter uma boa safra. E fez frio mesmo, viu, gente? E a geada pegou não só Nova Esperança, no noroeste, pegou quase todo o estado do Paraná e o sul do Brasil. Vamos fazer uma parada, um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco com mais no seu Terra Boa. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o nosso Terra Boa. Estamos falando aqui de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Aqui é a Chácara Santa Ana. É um lugar maravilhoso. Por falar em lugar bonito, em coisa bonita, vamos falar dos girassóis. Espetáculo, não? Principalmente quando florescem. E é uma planta muito bonita, é uma flor muito bonita para se ter em jardim. Mas você sabe cultivar, como plantar, como cuidar do girassol? A Érica, do canal Agrofloresteiras, vai nos ensinar. Acho que o girassol é a planta que mais mostra pra gente que todas as plantas têm um ciclo e que uma hora elas vão se florescer, vão dar sementes e vão, por fim, terminar o seu ciclo. Então, quando o girassol florir, depois da gente esperar 50, 70 dias, ele finalmente florir e fica durante 10 a 15 dias com essa flor aberta e depois ela começa a ser comida por bichinhos, ela começa a ficar mais feia, mais murchinha e, enfim, a planta toda morre. Então o girassol é uma ótima planta para a gente entender esse ciclo natural que acontece com todas as plantas. Dada essa informação que depois que o girassol floresce, ele morre, então agora a gente vai ensinar de fato a plantar essa linda flor, que apesar de ter esse ciclo em que floresce, depois disso morre, é muito importante a gente ter flores nos nossos canteiros, tanto para atrair insetos, como também polinizadores, como as abelhas, e também o girassol em específico atrai aves. Então é muito legal de ter flores nos nossos jardins, nas nossas agroflorestas, nos nossos canteiros, nas nossas hortas. Então é isso. Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a plantar girassol. Como via de regra, todas as plantas precisam de nutrientes, de sol e de água. O que varia de planta para planta é a quantidade que se precisa de cada um deles. O girassol em específico, ele precisa de uma terra que esteja bem adubada ou de um substrato, se for no vasinho, que tenha uma terra preta, uma terra que está bem nutrida para poder nutrir esse girassol. Não tem como a gente plantar ele numa terra que não seja tão boa, porque ele não vai se desenvolver tão bem. Ele pode simplesmente não conseguir crescer aí, porque ele precisa de muitos nutrientes. Então, primeiro precisa de uma terra muito bem adubada para receber essa semente do girassol. Como o próprio nome já diz, é um girassol. Ele precisa de no mínimo 8 horas de sol por dia. 8 horas de sol é muito sol por dia e ele precisa de tudo isso porque senão ele acaba estiolando, que é o que acontece quando as plantas não recebem tanto sol como essa aqui. Ou ainda a gente tem esse exemplo aqui que ele está perfeito. Foi um experimento que eu fiz mostrando a importância do sol para o girassol. Então esse aqui recebeu sol direto. Essas duas têm 15 dias, foram plantadas de semente há 15 dias atrás. E esse aqui recebeu sol direto. Olha só como o tronco dele está grosso, como ele está mais baixinho e como ele está com as folhas lindas. E esse aqui ficou em meia sombra. Os dois estavam dentro desse viveiro, só que esse aqui recebeu bem menos sol do que esse. Então acontece isso, ele acaba crescendo para cima, bem fino, em busca do sol, procurando assim, e acaba tendo folhinhas finas e compridas e pequenas. Então é isso, a falta de sol afeta muito essa planta, ela mostra pra gente fisicamente que está faltando sol. E por último, mas não menos importante, o girassol precisa de muito mais água do que a maioria das hortaliças, que é a maioria das plantas em geral. Por incrível que pareça, ele precisa realmente de muita água. Esses aqui eu irriguei de manhã e já dá pra ver que a terra tá começando a ficar seca de novo. Embaixo ela ainda tá úmida, mas já tá começando a secar. Ele precisa de água, pelo menos em vaso, 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, para que ele continue crescendo e consiga ter uma boa estrutura para aguentar as flores. Então o melhor é a gente manter essa terra sempre úmida, a gente dá muita quantidade de água para esse girassol.
2 vezes ao dia e muita quantidade. É claro que se está chovendo e se você plantou num canteiro direto na terra, vai ser diferente do vaso, mas é importante você observar que essa terra esteja úmida. Entendido isso tudo, que ele precisa tanto de sol como de nutrientes como de água, a gente pode então preparar o espaço em que a gente vai plantar ele. A gente planta girassol de semente. Acho que todo mundo conhece a semente do girassol. E a gente planta ela a uns 2,5 centímetros de profundidade. Não mais que isso e não menos que isso. Porque senão ele pode tombar, ele pode não ter sustentação para essas raízes, ou ele pode ser soterrado por essa terra e não vai conseguir germinar. Então uns 2,5 centímetros é uma boa profundidade. E não tem como a gente plantar ele de uma brotação ou de um pedaço da planta. Tem que ser de semente para ele conseguir crescer bem. O girassol tem outras coisas interessantes, que é, por exemplo, a cor dele. A gente está acostumado com essa cor amarela. Só que, na verdade, tem girassol que é vermelho e tem girassol que é preto. Então, tem várias cores possíveis, vários tipos de tonalidade e vários tipos de flores também diferentes dentro desses tipos todos de girassóis que existem. E uma última curiosidade é que, na verdade, essa flor que a gente está vendo não é realmente uma flor. Essas são pétalas, são folhas que têm essa coloração amarela, e aqui dentro a gente vê que tem centenas de outras florzinhas, que essas sim têm o pólen, essas são polinizadas e é daí que vem as sementes. Então as flores estão de fato só no interior, no miolo do girassol. O que você acha de ter couve-manteiga o ano inteiro na sua casa, hein? O seu Noca vai ensinar pra gente como isso é possível. E de uma maneira bem simples. Olá pessoal, dando continuidade à nossa hortinha em casa durante a pandemia, nosso hobby, nosso passatempo, hoje nós vamos plantar couve-manteiga. E assim, gente, olha, prestem bastante atenção no prazo de validade. Isso aqui é extremamente importante, tá aqui em cima. Quanto mais novinha, melhor. E eu garanto para vocês que vocês terão couve-manteiga para o resto da vida de vocês, mesmo que seja numa kitnet, num apartamento bem pequenininho. Então aqui eu tenho a terra orgânica, ok? Vou colocar a sementinha aqui no meio. Põe primeiro na palma da mão, ó. Tem bastante sementinha, botar aqui no meio. Algumas não vingam, então dá uma empurradinha assim com o dedo, tá bom? Aí eu vou colocar... Você pode colocar esterco. Eu gosto de colocar humus de minhoca, porque sempre dá certo. É muito baratinho. Então você coloca uma proporção de 10% na terra que você for usar, no vasinho. Mas aqui a gente vai transplantar ainda, ok, pessoal? E olha, vamos regar, vamos molhar. O tempo que vai levar para brotar, para nascer o brotinho que a gente vai transplantar para um vaso maior, onde a gente vai ter a nossa couve para o resto da vida. Porque a couve eu vou explicar para vocês como é que funciona. São 2 semanas, tá, pessoal? Então agora luz, oxigênio, solzinho, oxigênio, tá bom? E um pequeno espaço, basculante, varanda, sacada da casa. E aí eu volto com vocês na sequência. Oi pessoal, olha, 2 semanas certinho, 14 dias. Vejam que broto lindo! Que coisa mais rica, mais linda! Nossa pessoal, agora chegou a hora da gente transplantar. Eu vou tirar daqui e vou colocar aqui no jarro grande, onde ela vai crescer definitivamente e vai produzir a nossa couve. Então, ó, vou tirar bem lá embaixo para tirar com a raiz, ó. Para não machucar a raiz, maravilha. Transplantei. Ok? Isso é uma curtição, gente. Vocês não vão fazer couve para vender, nada disso. É para consumo e eu garanto que vocês vão ter couve para o resto da vida. Agora, uma coisa muito importante. Bom, a terra ela já tem humus, mas eu vou colocar mais um pouquinho, não custa nada, porque a gente quer fazer uma coisa bem com bastante carinho, né? Uma certeza de que vai vingar, que vai dar certo, que não vai gerar nenhum tipo de decepção. Então vamos cuidar. Inclusive eu vou usar um negócio agora que nos vídeos anteriores eu nem usei porque o pessoal
é muito econômico, né? As pessoas não querem gastar dinheiro, mas essa coisa não é cara. Custa R$10 e dura para sempre. Isso aqui é muito pouco. Isso aqui, gente, olha, é um produto que vai matar pulgão e qualquer outro tipo de fungo. Então, para garantir que as nossas folhas não fiquem marrom, né? Fiquem, né, amarronzadas, a gente vai colocar aqui para evitar qualquer tipo de fungo nelas. Isso aqui, ó, é o suficiente. Vocês vão fazer isso aqui, são 3 meses para que ela fique grande, adulta no ponto de corte. O que a gente vai fazer? 3 meses, 3 aplicações, uma por mês. Uma no princípio, outra no meio e outra no fim. Acabou. Você terá folhas verdes, sempre verdes, um produto orgânico maravilhoso. Então vamos aguardar agora 3 meses. Oi, pessoal, não foram nem 3 meses, apenas 2 meses. Vejam que linda que está a nossa couve manteiga. Olha que curtição. O que acontece? Quando vocês forem usar a couve, vocês vão tirando as folhinhas de baixo. A cada folhinha que vocês retirarem, outro broto nasce, outra folha nasce rapidamente. Então ela vai sempre se recompondo. E vocês terão, olha, além de enfeitar o apartamento, a varanda, a sacada de vocês, o basculante, vocês podem, uma vez por semana, colher, fazer a sua couvezinha mineira na sua própria hortinha dentro de casa, orgânica, feito por você, com muito amor e carinho. Seu Noca, grandes dicas, hein? Colaborador nosso aqui do Terra Boa. O endereço do canal dele está aqui aparecendo no vídeo. Se inscreva lá, acompanhe o trabalho dele. Antes de encerrarmos o programa, dá uma olhada nessas imagens da colheita mecanizada de tulipas. Você sabia que a Holanda é o país maior produtor de tulipas do mundo? Pois é, a Holanda exporta 2.000 bulbos para 80 países. A Holanda é o país das flores, né? E também dá uma olhada nessa imagem de São Carlos, estado de São Paulo. Veja como funciona a usina de cana e os desafios da lavoura na usina. Muito bom, né? Ficamos por aqui, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acompanhe o nosso canal no YouTube. Tá tudo lá. Valeu mesmo pela companhia. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau.